Como vão vocês? Estamos aqui para mais uma semana de aula de biologia e hoje nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, ainda continuando com a aula da semana passada, tá? Nós vamos dar continuidade à aula da semana passada falando desse assunto e fechando aí aquele capítulo. Então, para tanto, vamos lá. Vamos falar dos ciclos biogeoquímicos. Então, nós vamos falar do ciclo da água, do ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio, tá? É bem tranquilo esse assunto, não tem grandes dificuldades não, tá bem? Bom, reservatórios de água que a gente tem no nosso planeta são os oceanos, as calotas polares e glaciais, aquíferos subterrâneos, lagos e rios, a própria umidade do solo, a umidade do ar, o vapor de água na atmosfera e a água componente dos organismos vivos, né? Do corpo dos organismos vivos. Então, a gente sabe e entende que a água ela é essencial para o meio ambiente e para a existência de vida, tá? A água está associada aos processos metabólicos de todos os seres vivos, todos. O ciclo transporta e faz circular a água de uma região para outra. É importante o agente modelador da crosta terrestre devido à erosão e ao transporte de sedimentos. Condicionante de toda a cobertura vegetal do planeta, ou seja, de toda a vida na Terra, tá? Então, alguns fatores colaboram para que esse ciclo hidrológico aconteça de forma eficiente, tá? Então, quando a gente tem uma cobertura vegetal, quando a gente não tem erosão, por exemplo, no solo, né? Tudo isso vai colaborar para que esse ciclo hidrológico ele aconteça de forma eficiente. O ciclo hidrológico, a gente divide ele em dois, o ciclo curto e o ciclo longo, tá? O ciclo da água curto é aquele que não tem a participação dos seres vivos, tá? Então, é o ciclo que passa da evaporação da água dos oceanos, lagos, rios, geleiras, água do solo, né? Essa água evapora e essa água vai se tornar um vapor de água na atmosfera e vai subir, né? Lá em cima, quando ela encontrar as regiões mais frias, ela vai se condensar, ou seja, a condensação do vapor da água nas camadas mais altas da atmosfera e vai formar as nuvens, tá? Após a formação das nuvens, vai acontecer o fenômeno que a gente chama de precipitação, que nada mais é do que as chuvas, né? E é o retorno da água à superfície. Então, o ciclo curto da água, ele se dá com a evaporação da água, né, dos mais diversos locais, a condensação dessa água nas regiões mais altas da atmosfera, e após essa condensação e formação de nuvens, a precipitação dessa água retornando para a Terra. Esse é o ciclo curto da água, tá? Agora nós vamos ver o ciclo longo da água. Aí esse ciclo longo já tem a participação dos seres vivos. Como? As plantas, por exemplo, elas vão absorver a água do solo. E esta é utilizada em seus processos biológicos, né, dentro do organismo da planta. A água é uma das matérias-primas da fotossíntese, inclusive. As plantas perdem água por meio dos seus estômatos, que é uma estrutura foliar, é uma estrutura que fica nas folhas da planta, tá? E em um processo chamado de evapotranspiração. Também liberam água por meio da respiração. Então, sim, as plantas evaporam, as plantas transpiram e as plantas também respiram. E tudo isso acontece com a perda de água para o ambiente, tá? Aí nós vamos ter a evaporação
evapotranspiração vegetal, que é o resfriamento da planta e manutenção da umidade relativa do ar, tá? Influenciando o regime de chuvas em várias regiões. As plantas estão sempre perdendo água para a atmosfera, principalmente durante o dia, quando seus estômagos estão abertos. É uma maneira que ela tem, quando o ambiente está quente, dela se resfriar. É o mesmo processo que acontece no corpo dos animais, dos mamíferos como nós, né? Nós não transpiramos para resfriar o nosso corpo, para equilibrar a temperatura do nosso corpo? As plantinhas também. Elas liberam essa evapotranspiração para regular a temperatura interna do seu organismo. Só uma curiosidade, na Amazônia, a evapotranspiração vegetal é a principal fonte de vapor d'água atmosférico. Tanto que no Amazonas, Manaus, são cidades que têm uma umidade relativa do ar altíssima. Por quê? Porque estão ali rodeados da floresta amazônica, né? E a respiração vegetal, que é a degradação das moléculas orgânicas que as próprias plantas fabricam para obter energia, liberando gás carbônico e água, tá? Então, a participação no ciclo longo da água dos vegetais, das plantas, tá? Não para por aí. Os animais, eles também participam do ciclo da água, do ciclo longo da água, né? Então, os animais obtêm água bebendo, ingerindo-a nos alimentos e a utilizam em processos biológicos. E vão perder água para o ambiente através da urina, através das fezes, através da transpiração e também da respiração, tá? E aí todos os animais vão ter esses processos aí, liberar água para o ambiente também. Os decompositores. Parte da água que plantas e animais absorvem é usada na síntese de substâncias orgânicas, na decomposição da matéria. Seus átomos ficam incorporados aos tecidos animais e vegetais até a morte destes, quando serão devolvidos ao ambiente pela ação dos decompositores. Então, vamos fazer aí um resumão. Nós vamos ter o ciclo, deixa eu sinalizar aqui para vocês. Nós vamos ter o ciclo curto, né? O pequeno ciclo da água, que é somente evaporação, condensação e precipitação. E também nós vamos ter o ciclo longo da água, tá? Quem faz parte desse ciclo longo da água? Os animais, os vegetais, através da transpiração e respiração, os vegetais, através da evapotranspiração e da respiração, os animais, através da transpiração, respiração, urina e fezes, tá? E aí vão liberar essa água para o meio ambiente, que também vai evaporar, vai formar as nuvens, que vai condensar, né? Vai condensar e vai formar as nuvens, e após isso vai precipitar, tá? E dar continuidade aí ao ciclo da água. Ok, gente? Ficou fácil, né? Bom, agora nós temos o ciclo do carbono, tá? O carbono, gente, é a molécula que a princípio está em forma de gás carbônico, né? O CO2, tá? A passagem dos átomos de carbono, componentes do gás carbônico, para moléculas que constituem as substâncias orgânicas dos seres vivos, essa passagem ela vai acontecer através da fotossíntese prioritariamente, tá? O carbono existente na atmosfera, como gás carbônico, CO2, entra na composição das moléculas orgânicas dos seres vivos a partir da fotossíntese, quando no processo da fotossíntese acontece a formação da glicose, com 6 moléculas de carbono, certo? As plantas utilizam o gás carbônico e a água do ambiente na presença da luz, né?
solar para sintetizar compostos orgânicos, como é o caso da glicose. Então, olha aqui, ó. A plantinha pegou o gás carbônico, cheio de carbono, portanto, né? E realizou o processo da fotossíntese. Tá aqui, reação da fotossíntese. Gás carbônico, 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água, de H2O. Na presença de luz solar, formou o quê? A molécula de glicose, tá? Com 6 moléculas de carbono, aí já é um carbono orgânico, tá? 12 moléculas de hidrogênio, 6 de oxigênio e 6 de O2, que vai ser liberado, tá? Vai ser liberado para a atmosfera, tá, gente? A fixação do carbono em sua forma orgânica indica que a fotossíntese é o quê? É a base da vida na Terra, né? Sem a fotossíntese não existiria o oxigênio e também não existiria molécula orgânica de carbono, tá? A energia solar é armazenada como energia química nas moléculas orgânicas de glicose, tá? Isso que é o processo da fotossíntese, a importância desse processo para a manutenção da vida na Terra, tá? Parte do carbono retirado do ar passa a constituir a biomassa dos seres, que a gente já falou sobre biomassa, que poderá ser transferida para um herbívoro, consequentemente vai ser passada para o carnívoro, que vai se alimentar do herbívoro. Dessa forma, o carbono fixado pela fotossíntese, ele vai passando de um nível trófico para outro na cadeia alimentar. O carbono retorna ao meio abiótico, ou seja, ao meio ambiente, na forma de gás carbônico. Através de quê? Da respiração dos seres vivos, da fermentação, da decomposição e da combustão também, tá? São as formas como o composto carbono volta para a atmosfera como gás carbônico, tá? Aí nós vamos ter uma participação muito intensa, e aí é uma participação antrófica, né, que é do homem, dos combustíveis fósseis, tá? Restos de cadáveres de grandes quantidades de organismos em certas condições no passado não sofreram decomposição. Em geral, por terem sido rapidamente depositados em bacias de sedimentação com carência de oxigênio, no fundo do mar, em pântanos, em cavernas, tá? Nesses ambientes, os decompositores não puderam transformar o carbono orgânico em gás carbônico, ocorrendo então um processo de fossilização que levou à formação do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, tá? Esses combustíveis, petróleo, gás natural, carvão mineral, armazenam em suas moléculas grande quantidade de energia, originalmente captada da luz solar pela fotossíntese há milhões de anos atrás. E aí, a queima desses combustíveis fósseis, que é tão largamente utilizada pelo ser humano, em taxas cada vez mais crescentes, né, traz uma consequência bem complicada para o ciclo do carbono. Porque o ciclo em si, se não houvesse a atuação do ser humano, aumentando a geração de gás carbônico na atmosfera, o ciclo ia se fechar perfeitamente. Mas como o ser humano inventou, né, a combustão a partir de combustíveis fósseis que geram gás carbônico para a atmosfera, o que acontece? O gás carbônico resultante dessas combustões passou a ser liberado na atmosfera em taxa muito superior à sua captação pela fotossíntese, aumentando assim a concentração de gás carbônico na atmosfera e gerando, como consequência, o efeito estufa. O efeito estufa acontecendo, ou seja,
os raios solares ficando mais retidos na região da atmosfera terrestre, pela ação desses gases, do gás carbônico liberado, vai promover o aquecimento global, né? Promovendo o aquecimento global, vai acontecer uma série de consequências a partir daí, né? O derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar e etc. O desmatamento, ele também participa do ciclo do carbono por uma ação antrópica, né? O aumento do CO2 emitido em função da emissão no momento da queima, quando se faz o desmatamento através de queimadas, tá? E aí você queima a vegetação, você reduz a taxa fotossintética e aumenta o carbono na atmosfera. Né? Isso acontece com as queimadas das florestas e o próprio desmatamento proposital, né? Para a plantação ou para a criação de outra coisa. E aí vai gerar também o efeito estufa, porque gera um desequilíbrio. São intervenções antropogênicas no ciclo do carbono, tá? Que são intervenções a partir da ação do ser humano, do homem, tá? Bom, o ciclo do carbono e o ambiente, aí vai gerar esse aumento de CO2 pela ação do homem, vai gerar o efeito estufa, ou seja, por causa da utilização excessiva dos combustíveis fósseis, falta de incentivo para a geração de energia alternativa, né? Energia boa, limpa, desmatamento, as queimadas e a poluição ambiental. Tá? Isso vai gerar o efeito estufa. E a intensificação do efeito estufa vai gerar o quê? As mudanças climáticas, o aquecimento global, mudança nos níveis do oceano, né? Então, a gente percebe que o ciclo do carbono, ele está drasticamente sendo alterado pela ação humana, tá? E gerando aí consequências sérias para o nosso planeta, tá? Aí vamos falar do ciclo do nitrogênio, que é o que as pessoas geralmente acham mais difícil, tá? Mas não é não. A gente vai ver agora passo a passo e no final o resuminho, tá? Bom, o que é o ciclo do nitrogênio? É a incorporação de átomos de nitrogênio de substâncias inorgânicas, ou seja, gás nitrogênio, né, o N2, do ambiente em moléculas orgânicas de seres vivos e sua posterior devolução ao ambiente. Então, resumindo o ciclo do nitrogênio? Ciclo do nitrogênio sendo transformado, o gás nitrogênio sendo transformado em compostos nitrogenados, utilizado pelos seres vivos e depois devolvido para o meio ambiente em forma novamente de gás nitrogênio, tá? O nitrogênio é um elemento que participa da composição química dos seres vivos. Então, é imprescindível essa molécula para a vida na Terra. As nossas proteínas, os aminoácidos, eles são compostos de nitrogênio. As bases nitrogenadas que formam o nosso material genético, DNA, RNA, é de nitrogênio também. A mais importante fonte de nitrogênio é a atmosfera. Quando a gente estuda lá a atmosfera no 6º ano, né, vocês vão se lembrar, a composição do ar, a gente lembra que o nitrogênio é o gás que tem maior abundância na atmosfera. Então, a maior fonte de nitrogênio está na atmosfera. Cerca de 78% do ar é formado de nitrogênio livre, que é o N2, tá? O gás nitrogênio. Mas a maioria dos seres vivos é incapaz de aproveitá-lo no seu metabolismo, nessa forma gasosa. A gente não consegue captar o nitrogênio do gás. Quando a gente respira, os nossos pulmões, eles não conseguem absorver o nitrogênio. O único gás que a gente absorve é o oxigênio.
Os únicos seres que fixam nitrogênio atmosférico são algumas espécies de bactérias e cianobactérias, por apresentarem enzimas apropriadas para essa função. São chamados de organismos fixadores de nitrogênio, tá? E aí que vai começar o ciclo do nitrogênio. Então, as etapas do ciclo do nitrogênio é fixação, nitrificação e denitrificação, tá? São essas 3 etapas aqui que fazem parte do ciclo do nitrogênio, a gente vai ver cada uma delas, tá? Como é que elas acontecem. Então, vamos ver a primeira etapa, fixação do nitrogênio, ou seja, fixação do gás nitrogênio, tá? O processo que envolve a utilização direta do gás nitrogênio, incorporando os átomos de nitrogênio em moléculas orgânicas. São poucas as formas vivas capazes de promover a fixação biológica do N2. Alguns desses organismos não têm vida livre, e entre eles podem-se citar... Não, peraí. Alguns desses organismos têm vida livre, que são as cianobactérias, as bactérias do gênero Azotobacter ou Clostridium, tá? São essas 3 tipos, né, de bactérias, elas têm vida livre e elas são capazes de fazer a fixação do nitrogênio. Mas a mais importante fixadora de nitrogênio gasoso vivem associadas às raízes das plantas leguminosas, são as Rhizobiums, são as bactérias do gênero Rhizóbio. Elas vivem associadas às raízes das leguminosas, do feijão, da soja, da ervilha, da alfafa, etc. As bactérias Rhizobium vivem no solo, de onde alcançam as raízes de leguminosas, instalando-se e reproduzindo-se no interior das células dessas plantas, formando nódulos. Nas raízes, elas formam nódulos. Ali, as bactérias se desenvolvem, fixando o nitrogênio atmosférico e transformando-o em sais nitrogenados, que são utilizados pelas plantas. Então, na verdade, elas estabelecem uma relação mutualística com essas leguminosas. Elas não fazem mal para as leguminosas, pelo contrário, elas fazem bem. As leguminosas querem que elas fiquem ali. Por quê? Porque quando essas bactérias estão ali nas raízes das leguminosas, elas vão liberar os sais nitrogenados para as plantas e as plantas vão ficar maravilhosas e bem alimentadas, né? Vão conseguir absorver do solo os sais nitrogenados. Inclusive, as leguminosas, elas podem ser plantadas em terreno pobre em nitrogênio. Por quê? Porque assim que elas são plantadas, elas atraem, né, esse tipo de bactéria que já vive no solo mesmo, e aí essas bactérias vão começar a liberar para o ambiente, para o solo, os sais nitrogenados, tá? Aqui nessa imagem, a gente consegue ver os nódulos, tá vendo? Aqui é uma raiz, certo? De uma leguminosa, aqui também, tá? Raízes, né? Das leguminosas. E aqui a gente consegue ver os nódulos, tá vendo? Os nódulos formados pelas bactérias nitrificantes. Aqui nessa imagem tá bem legal, ó, tá vendo? Aqui é a raiz. Aqui são os nódulos das bactérias que ficam ali fazendo esse papel de fixar o nitrogênio do ar em sais nitrogenados. Elas ficam aqui também porque as plantas vão ceder para elas alimento, né? Vão ceder alimento para elas. E elas, por sua vez, vai fazer esse papel de fixação do nitrogênio e as plantas vão conseguir absorver os sais nitrogenados, tá?
O Rhizobium, que é essa bactéria, funciona como um verdadeiro adubo vivo, fornecendo à planta os sais de nitrogênio necessários ao seu desenvolvimento, né? Por isso que elas vivem ali numa relação mutualística. Em contrapartida, a planta fornece matéria orgânica, como eu havia falado, né? Para as bactérias, definindo uma relação de benefícios mútuos denominada mutualismo. Graças a essa associação, as plantas leguminosas podem viver em solos pobres em compostos nitrogenados, nos quais outras plantas não conseguiriam se desenvolver. Ao morrer e se decompor, essas leguminosas liberam na forma de amônia, NH3, o nitrogênio de suas moléculas orgânicas, fertilizando também o solo, tá? E aí, não só as plantas, mas todos os seres vivos, quando a gente morre, a gente vai ser decomposto por bactérias e fungos e vamos liberar amônia, que é o NH3, tá? E liberando para o ambiente também o nitrogênio, tá? Para o solo, né? Fertilizando o solo. Aí vem a segunda etapa, que é a nitrificação, tá? Primeiro a gente falou da fixação do nitrogênio, agora a gente vai falar da nitrificação, para dar continuidade ao ciclo, tá? Consiste em transformar a amônia, o NH3, em nitrito, que é o NO2, e esse em nitrato, NO3, porque o nitrito, ele é tóxico, tá? As plantas não conseguiriam absorver o nitrito. Então, depois que acontece a transformação da amônia para nitrito, acontece um outro processo que vai transformar o nitrito em nitrato. Aí sim, as plantas conseguem absorver o nitrato, que é um composto, né, que é facilmente assimilado pelos vegetais. Essa etapa de nitrificação vai ocorrer no solo, pela ação conjunta de dois grupos de bactérias quimiosintetizantes, que são as bactérias nitrificantes, tá? São as bactérias do gênero Nitrosomonas, que oxidam com a oxidação da amônia, processo em que a amônia se combina com a molécula de oxigênio e vai produzir o nitrito, que é o NO2, que é a substância que é tóxica. Depois, as nitrosomonas... aqui tá falando do processo de nitrificação, o primeiro, né, o A, que é pegar a amônia, né, na presença de oxigênio e transformar em nitrito. A energia liberada da reação é utilizada pela própria bactéria em seu metabolismo, tá? Depois vem o nitrito, que é tóxico para as plantas, mas raramente ele vai se acumular no solo por muito tempo, porque é imediatamente oxidado por bactérias do gênero Nitrobacter, que o transforma em nitrato. Tá? Então, a nitrificação, o processo de nitrificação, ele tem duas etapas, tá? Primeiro a amônia é transformada em nitrito, depois é transformada em nitrato pela ação dessa bactéria aqui, ó, Nitrobacter, que vai pegar o nitrato, que é o NO3, mais a água, e vai o nitrito, que é o NO2, mais a água e vai transformar em nitrato, que é o NO3, tá? Os nitratos são altamente solúveis em água, de modo que as plantas os absorvem principalmente através dos pelos absorventes das raízes. O nitrogênio é utilizado na síntese de moléculas orgânicas, como eu falei lá atrás, né? Os aminoácidos que vão a base das proteínas, né? As bases nitrogenadas também. Tudo isso tem a participação de nitrogênio. Quando são comidas por herbívoros, as substâncias orgânicas nitrogenadas das plantas fornecem matéria-prima para a produção das moléculas das células dos animais, ao longo da cadeia alimentar. Então, até aqui, né, teve a participação de bactérias e a absorção desses sais nitrogenados pelas plantas.
A partir das plantas é que esse nitrogênio vai para o restante dos níveis tróficos, né? Vai para o restante da cadeia alimentar. Então, os herbívoros vão comer as plantas e também vão absorver nitrogênio. Os carnívoros vão comer os herbívoros e também vão absorver o nitrogênio. Então, vai levando o nitrogênio para toda a cadeia de seres vivos, tá? O metabolismo animal, a degradação de proteínas e de ácidos nucleicos, a produção de compostos nitrogenados que vem a partir da excreção, ou seja, lembra das excretas nitrogenadas, que é a amônia, a ureia, né? No caso dos mamíferos é a ureia, né? Que a gente libera através da urina. Principalmente na forma, tá aqui, ó, escrito, na forma de amônia, ureia e ácido úrico, né? Ácido úrico são os pássaros que liberam, né? Aquela massinha branca, aquilo é ácido úrico, né? E aquilo ali é rico em nitrogênio. A ureia também, a amônia também. A gente chama de compostos nitrogenados, né? Que a gente vai liberar, excretas nitrogenadas, né? Que a gente vai liberar do nosso corpo. A eliminação dessas excretas no meio ambiente vai fazer o nitrogênio voltar para o ambiente. A ação de decompositores. O nitrogênio, constituinte das moléculas orgânicas, retorna ao solo na forma de amônia e pode passar novamente por processos de nitrificação, tá? A partir da decomposição. E também desses processos aqui de liberação de excretas nitrogenadas, tá? Aí vem o terceiro processo, que é a denitrificação. É realizado por bactérias denitrificantes presentes no solo. Para obter energia, essas bactérias degradam compostos nitrogenados, liberando novamente o gás nitrogênio, que retorna à atmosfera, fechando o ciclo do nitrogênio na natureza. Aqui, gente, eu trouxe uma imagem que é o resumo de todo o ciclo do nitrogênio, tá? Então, vamos por partes aqui. Olha, aqui nesse quadro aqui, eu tenho as etapas que são fixação. O que vem a ser a fixação? Transformar o gás nitrogênio em sais nitrogenados. Aí vem a etapa da nitrificação, que se divide em etapa A e B. A A é a transformação da amônia em nitrito. A B é a transformação de nitrito em nitrato. E a última etapa, que é a desnitrificação, que é transformar nitrato em gás nitrogênio novamente. Então, vamos ver isso aqui, ó, nesse desenho aqui, tá? Só para a gente fixar melhor a matéria. Bom, nós temos o nitrogênio do ar, tá? Aí nós vamos ter a fixação do nitrogênio atmosférico através das bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes de leguminosas, tá? Aqui, ó. Elas vão pegar esse nitrogênio do ar e vão transformar em sais nitrogenados, ok? Aqui estão elas, bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, tá? Elas vivem aqui em mutualismo, né, com as leguminosas e fazem esse trabalho. Após isso, vai acontecer uma outra etapa, que é a nitrificação, tá? Através da quimiossíntese, essas bactérias nitrossomonas, elas vão transformar a amônia, que é o NO2, em nitrito, que é um composto tóxico, que as plantas não gostam. Mas esse composto aqui, ele não fica muito tempo no solo. Por quê? Porque existem essas bactérias aqui, as nitrobacter, que fixam o nitrogênio, os nitritos, e transformam ele em nitrato, tá?
Esse nitrato aqui já é um composto excelente para as plantas que vão absorver eles pelas raízes. Aí aqui eles vão para duas direções. Ou eles vão para as raízes das plantas e as plantas vão utilizar esse nitrato, ou algumas bactérias desnitrificantes vão transformar os nitratos que estão no solo e liberar esse nitrato em forma de gás nitrogenado, tá? Os seres vivos, todos eles, inclusive as plantas, também têm uma participação no ciclo quando liberam excretas nitrogenadas ou pela sua morte e decomposição. Por quê? Porque aí, quando eles excretam, eles já estão liberando excretas nitrogenadas no ambiente. Quando acontece a morte e decomposição, os decompositores, que são bactérias e fungos, também vão transformar esse corpo desses seres vivos, tanto dos vegetais quanto dos animais, em amônia, que vai retornar e vai entrar no ciclo da nitrificação. Aí já não passa por aqui, né? Já vem direto aqui pela nitrificação. Fechou, gente? Bem tranquilo, né? A importância do ciclo do nitrogênio, a gente tem o plantio de leguminosas, que é importantíssimo a gente ter esse plantio, porque vai enriquecer o solo com compostos nitrogenados, uma vez que nas raízes dessas plantas há nódulos repletos de bactérias fixadoras de nitrogênio. Inclusive, existe uma maneira de se plantar que a gente chama de rotação de cultura, que é plantar leguminosas por um período, depois não planta leguminosa, porque aí o solo já vai estar repleto de compostos nitrogenados, né? Faz outro tipo de plantação para absorver aquele nitrogênio, depois volta a plantar leguminosa ali naquela área, tá? E a gente chama isso de rotação de cultura. Para quê? Para que a gente tenha um solo fértil. A utilização de leguminosas como método de fertilização do solo é conhecido como adubação verde e acontece com a rotação de cultura, tá? Tá escrito aqui embaixo, né? Outro procedimento agrícola usual é a rotação de cultura, na qual se alterna o plantio de não leguminosas, qualquer plantio, que retiram do solo os nutrientes nitrogenados, com o plantio de leguminosas que devolvem esses nutrientes para o meio. Ok, gente? Assim a gente fecha o ciclo biogeoquímico, tá? Desse capítulo que a gente está estudando desde a aula passada, tá bom? Eu enviei para vocês uns exercícios pela plataforma, tá? E, no mais, quero agradecer a vocês por estarem aqui, tá? Façam os exercícios e um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser.